Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo bem com vocês? Seguinte, hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 114 do mangá de Shingeki no Kyojin. Esse capítulo, ele foi muito revelador, ele entregou muitas coisas, foi meio que um flashback, teve meio que uma aparição de um flashback, como não sendo exatamente um flashback, mas voltando um pouco no passado para explicar um pouco do que aconteceu, para entendermos melhor. Shingeki tem um pouco disso, e eu vou comentar com vocês. Falou muito sobre o Zack, o enfoque principal desse capítulo foi sobre o Zack Yeager, então muita coisa foi revelada nesse capítulo, e estamos chegando no fim. A partir desse capítulo, nós conseguimos ter um pequeno vislumbre do que o Zack, pelo menos o Zack, talvez com o auxílio, porque agora talvez o Eren esteja aliado a ele, não sei, com o auxílio do Eren talvez, mas a gente já tem uma ideia do que o Zack quer fazer. Então, tudo isso é mais ou menos daqui a meados de 100 anos. Temos uma pequena ideia de como pode finalizar Shingeki no Kyojin a partir do capítulo 114. Bom, a gente começa com o passado do Zack, quando ele era criança, e também falando um pouco sobre os pais dele, que era o Grisha, né? Que também é o pai do Eren e tudo mais. E vemos que o Zack sempre cresceu com um peso enorme, ele cresceu com uma carga, ele sempre levou uma carga consigo, que era a de se tornar um guerreiro marleyano, e tudo isso ter a posse do Titã, e assim ser um grande soldado de Marley para dar prestígio e tudo mais. E uma das coisas que o pai dele falava sempre, que o Grisha falava pro Zack, é o seguinte: nós somos eldianos, mas servimos a Marley para prestar um serviço de qualidade e para tentarmos, de alguma forma, compensá-los por todo o estrago que o povo de Eldia causou para os marleyanos. Então era batido nessa tecla praticamente todos os dias para o Zack. E ele cresceu estudando com o pai dele, aprendendo que precisa fazer isso e tudo mais. E o Grisha, ele sempre foi um revolucionário, ele sempre pensava à frente, ele estava com o pensamento sempre lá longe, e ele passava tudo isso pro Zack. Só que o que acabava por acontecer é que o Zack, querendo ou não, ele era meio que apenas um objeto que estava sendo usado ali de alguma forma para poder chegar a um objetivo final. Então, o fim justifica o meio. Era basicamente essa parada que acontecia. Então, o Zack cresceu, e um ponto principal e um ponto interessante é que o Zack nunca conseguiu se adaptar muito bem como um soldado. Tanto que praticamente todas as vezes que ele tentava, ele fracassava. E era meio que um motivo de desespero para os pais do Zack. Caramba, a gente não tem mais nenhuma carta na manga, o leque de possibilidades está se esvaindo. O Zack precisa conseguir ser um soldado de Ellen, de Marley. Eu viajei aqui agora. Ele precisa ser um soldado de Marley, e precisa ter em sua posse o Titã para ser um grande soldado de Marley e ser uma representatividade enorme aqui para o nosso país, para o nosso povo e tudo mais. Nesse momento, ao mesmo tempo que isso ia acontecendo, também ficava claro que o Grisha mostrava que precisa retomar o povo de Eldia. Estão em Marley, estão servindo a Marley, mas tudo isso é para um propósito maior, que é o propósito de Eldia. A gente precisa recuperar o nosso povo dos marleyanos, precisamos tirar das mãos dele esse poder, esse poderio todo aí, que eles têm um empoderamento sobre o nosso povo. Então o Zack, ele vivia nessa controvérsia de vida, era vivendo em Marley, tentando ser um soldado de Marley, e ao mesmo tempo, sei lá, arquitetar um plano por trás para conseguir subverter Marley, e pensar sempre acima, pensar sempre no povo de Eldia, e tudo isso era uma bagunça pro Zack. E agora esse é o ponto revelador que eu havia comentado no início do vídeo com vocês, que é a apresentação de um novo personagem. Esse personagem é o Tom Xavier. E o Xavier, como o Zack costuma a chamar ele, passa a chamar ele assim, ele é um personagem simplesmente primordial para entendermos todo o contexto
futuro do que pode vir a acontecer com Shingeki no Kyojin. Então, vamos lá. A gente tem todo um contexto sobre a história do Xavier com a sua família e tudo mais, e o que precisamos entender no momento é que ele é um soldado de Marley. E isso fica bem claro, ele deixa bem claro pro Zack. E o que acontece é que o primeiro momento que eles se encontram, eles começam a jogar beisebol. E é a partir daí que tem essa questão do arremesso do Titã Bestial, que ele arremessa as paradas tão bem, porque o Zack, ele sempre foi um bom arremessador de beisebol, segundo o Xavier. Então ele começou a... eu não sei se isso foi um plano do Xavier, mas ele começou a treinar de alguma forma, a desenvolver esses arremessos do Zack, não sei se de forma proposital ou simplesmente porque eles gostavam ambos de beisebol, e tudo isso tinha a ver com o filho que foi morto do Xavier, que essa bola de beisebol era dele. E outro ponto interessante é que atualmente o óculos que o Zack usa não sei se é o mesmo óculos, mas é a mesma armação que o Xavier usava. Isso é um ponto interessante, só uma curiosidade. E nesse momento, eles começam a ter uma conversa entre si e começam a falar sobre os titãs, porque o Xavier, ele fala pro Zack que ele decidiu ser um soldado de Marley apenas para se dedicar às pesquisas de titãs, porque ele pesquisava sobre os titãs, o que poderia fazer, os poderes e tudo mais. E nesse momento foi citado o titã principal, que é o titã das coordenadas, e o poder que ele poderia ter. E foi nesse momento que ele deixou bem claro pro Zack, explicando toda a situação, que o titã das coordenadas, ele de alguma forma consegue alterar os dados genéticos das pessoas. Tanto que quando teve aquela epidemia, aquela doença que ele havia citado, apenas os Eldianos conseguiram não ficar infectados. Então eles ficaram imunes a essa doença de alguma forma. E foi através desse titã principal, o titã das coordenadas, que conseguiu alterar os dados genéticos do pessoal, e assim eles não ficaram totalmente à mercê dessa doença, mas sim ficaram imunes a ela. E então, nesse momento, nós tivemos o plano principal do Zack desde o início. Então, tudo o que aconteceu até esse capítulo 114 foi para nos mostrar o que o Zack sempre teve em mente em fazer. Precisamos deixar bem claro que o Zack, ele sempre quis meio que uma paz mundial. Ele sempre quis uma paz para o povo de Eldia. Só que ele sempre soube que isso não seria possível enquanto existisse essa dominação dos titãs, essa fissura, essa alucinação dos humanos em querer os titãs, em ter posse, em brigar por eles e tudo mais. Ele sempre soube disso, na real. Isso não agora no presente, mas nessa época, quando ele entregou os pais dele, lembra? Isso foi... tudo partiu de uma ordem do Xavier. Ele falou, cara, você tá sendo usado. Você não tá tendo importância, você não tem tido importância para a sua família. Eles estão apenas te usando, velho. Então entrega eles, é o melhor que você pode fazer. E então ele entregou os pais dele, que é uma coisa que já aconteceu vários capítulos atrás. Então nós entendemos todo o contexto do porquê aquilo ter acontecido naquela época. Então agora nós sabemos porque ele entregou os pais dele. E sabendo disso, o Xavier falando, explicando sobre o Titã da Coordenada, o Zack, naquela época mesmo, quando ele ainda era um adolescente, ele determinou que iria ser um titã, que ele iria ter a posse de um titã, o Titã das Coordenadas, se eu não estou equivocado, que é o titã que tem esse poder de mudar os dados genéticos das pessoas, e ele iria fazer isso não por Marley, porque a gente sabe que todo o tempo ele estava imerso em Marley, ele era um soldado de Marley, ele fazia tudo por Marley. Mesmo que nas escondidas, ali nas entrelinhas, embaixo do tapete, era tudo pensando em Eldia. Mas ele fazia por Marley, mas nesse momento ele decretou que ele seria esse titã, que ele teria a posse desse titã, e faria tudo isso, mas não por Marley, mas para salvar o povo de Eldia. E se você ainda não entendeu qual foi o plano que ele estava arquitetando todo esse tempo e que ele planeja fazer, eu digo pra você, o Zack pretende fazer com que todo o povo de Eldia seja estéril. Mas como assim? Por que ele faria isso? Qual objetivo? Com qual objetivo ele faria isso? Qual motivo ele teria pra isso? Para deixar todo o pessoal estéril? Porque se não tem a possibilidade de gerar uma vida, de gerar uma outra geração, lembra que os titãs, eles têm um prazo máximo
para só assim ser repassado para outra pessoa? Então, se não tem outra geração, se não tem para quem passar, uma hora ou outra, esses titãs vão ser extintos. Então, com a limitação da vida dos titãs aqui na Terra, provavelmente seria o fim de toda essa guerra, seria o fim de todas essas preocupações. E é esse o plano que o Zack o tempo todo estava arquitetando. Cara, e ao mesmo tempo que você fica, caraca, bicho, isso não vai dar certo, velho, porque o povo de Eldia não vai aceitar essa porcaria. Mas por outro lado, em contrapartida, em paralelo a isso, faz todo sentido, bicho, porque vai acabar os titãs, entendeu? E por aí, e dado a isso, foi estipulado pelo menos uns 100 anos para que isso possa acontecer. Então a gente tem aí uma pequena ideia, um pequeno vislumbre de como pode ser o desfecho de Attack on Titan, de Shingeki no Kyojin. Pode sim finalizar assim, como sei lá, pode dar errado e pode finalizar de outra forma. Por que pode dar errado? E eu vou comentar por que pode dar errado, justamente por voltar no presente atual do mangá e ter mostrado uma cena que eu não sei o que aconteceu. Sinceramente, eu não sei o que aconteceu. Lembra que o Zack, ele estava em posse do Levi, que tinha prendido ele e tudo mais, e então o Zack começou a falar umas paradas lá, sei lá, coisas sem lógica nenhuma pro Levi, que ele estava meio que ruminando essas questões do passado dele e estava, sei lá, de alguma forma estava proferindo coisas ao vento, não sei, porque o Levi não estava entendendo nada. Obviamente, do nada ele começa a falar umas paradas, óbvio que o Levi não vai entender. E nesse momento, o Zack se explodiu. Lembra que ele estava atado com uma parada aqui no pescoço, estava amarrado, então se ele fizesse algum movimento brusco, tudo explodia? Ele cagou pra isso e se explodiu junto com a carroça e o cavalo e a parada toda e junto com o Levi. Mano, eu não sei, porque na cena meio que tem um corpo dividido ao meio. E eu não sei se esse corpo é o corpo do Levi, porque se for o corpo do Levi, provavelmente tivemos aí a morte de um dos personagens mais icônicos da série, que foi a morte do Levi Ackerman. Ou também como pode ser o Zack, eu não sei, mas é bem mais provável pelo jeito ali, pelo design do personagem, pela arquitetura dele, que seja o Levi. Então eu não sei se o Levi morreu, ou sei lá, se ele vai conseguir sobreviver só com a metade do corpo, se foi o caso. Então eu não sei, velho. Então é por isso que pode sim ter sido isso. Pode ser essa a solução final para Shingeki no Kyojin, como também não pode ser e vai ser outro plano totalmente diferente do que a gente pode imaginar. Mas no momento é isso que está acontecendo. Então esse foi o vídeo de hoje. Foi a review sobre o episódio, sobre o capítulo. Foi a review sobre o capítulo 114. E vamos esperar para o mês que vem, eu acho que é mensal, né? Vamos esperar para o próximo capítulo, a próxima edição, para vermos o que vai acontecer. Lembrando que estamos chegando na reta final. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas notificações, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. É nóis, valeu, falou e tchau!